Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a multa como medida coercitiva, uma clássica medida coercitiva mais utilizada na prática, com vistas a estimular ou coagir o cumprimento da decisão judicial. Nós estamos aqui tratando do módulo da tutela jurisdicional executiva. Nós já vimos na primeira parte a teoria geral da execução, diversos tópicos. Estamos agora tratando na segunda metade, na segunda parte, dos procedimentos executivos. Os procedimentos executivos que são vários e variam de acordo com a natureza da obrigação, dar, fazer, não fazer e pagamento de quantia, e a natureza do título, título judicial ou título executivo extrajudicial. Nós já vimos diversos procedimentos, já tratamos das obrigações de entrega de coisa, de fazer e de não fazer, tanto por título executivo extrajudicial, o processo autônomo de execução, quanto por título judicial, o cumprimento de sentença. E nós vimos que em todos eles, em algum momento apareceu a previsão de multa. Quer ver? Vejam aí no processo autônomo de execução para entrega de coisa, o que prevê o artigo 806, parágrafo 1º. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Vejam o 814, que se aplica, ele integra a disposição comum do processo de execução para as obrigações de fazer e não fazer. Ele vai prever que na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Então veja que quanto aos procedimentos que nós vimos até agora, por título extrajudicial, processo autônomo de execução, a multa apareceu em todas, na entrega de coisa, na de fazer e na de não fazer. Em relação ao cumprimento de sentença, não é diferente. O 536, parágrafo 1º do CPC, ele se aplica às obrigações de fazer e não fazer, tá? Cumprimento de sentença da obrigação de fazer e não fazer. Mas já adianto, para que nós façamos uma análise bem objetiva, que pelo artigo 538 do CPC, parágrafo 3º, esse 538 disciplina o cumprimento de sentença da obrigação de entrega de coisa, e ele vai dizer lá, ó, no parágrafo 3º, aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, para entrega de coisa, no que couber as disposições sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer ou não fazer, que é o que está aqui justamente ao 536. Quer dizer, o 536, parágrafo 1º, aplica-se tanto às obrigações de fazer, de não fazer, como a obrigação de entrega de coisa. E aí perceba, ó, para atender ao disposto no caput, o juiz determinará, entre outras medidas, a imposição de multa. As outras não compensa aqui analisar, nós já analisamos esse dispositivo nos vídeos anteriores. Veja, aqui prevê de novo a imposição de multa. Então, senhores, a multa, ela é... e além dessas previsões, não posso deixar de mencionar o 139, inciso 4º, que lá na parte geral do Código, que trata sobre os poderes do juiz, faz menção de que é um dever do juiz, um poder-dever do juiz, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A multa, senhores, ela é nitidamente uma medida de natureza coercitiva. Aliás, ela é a medida coercitiva mais comum, mais frequente de se visualizar na prática. A lógica da multa, senhores, ela consiste o fundamento da multa, né, consiste no desrespeito à autoridade do tribunal. Quando nós estudamos lá no módulo da jurisdição, nós vimos que um dos escopos da jurisdição, um dos objetivos da jurisdição é a reafirmação do poder político. Então as decisões são feitas para ser cumpridas. O escopo político da jurisdição é a reafirmação do poder político. A decisão foi feita para ser cumprida. Daí que lá do direito francês, na previsão das astrentes, se cogitou
da imposição de uma multa em caso de descumprimento da decisão judicial. Ou seja, a multa vem com uma medida a mais que se soma para forçar, para coagir o devedor a cumprir a decisão, que com isso ele evita, portanto, a incidência da multa. No artigo 537, nós temos a regulamentação da multa. Veja, me perdoe a obviedade, mas o 537 está exatamente entre o 536, que nós falamos agora há pouco, do cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, e o 538, que trata do cumprimento de sentença da obrigação de entrega de coisa. Aí o 537, nessa leitura intermediária, aí vai tratar da multa. A multa que se aplica em todos os procedimentos, como nós vimos. E aí prevê lá, ó, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Quer dizer, vamos por parte. A multa, nós vimos que ela tem a finalidade de forçar o cumprimento, estimular, coagir o cumprimento da obrigação. Vamos já partir logo para o parágrafo 4º desse mesmo artigo 537, que ele vai prever lá, ó, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que tiver combinado. Como nós vimos, a finalidade da multa é forçar o cumprimento, estimular, coagir o cumprimento da decisão. A partir do descumprimento e até o cumprimento da decisão vai incidir a multa. Por isso que é importante essa parte final, deve ser determinado um prazo razoável para o cumprimento da decisão. Ok? E a partir desse prazo estipulado pelo juízo, vai incidir a multa em caso de descumprimento. Ok? Ainda no caput do artigo 537, perceba que ali no início nós temos a previsão de que a multa pode se dar de ofício. A multa independe de requerimento da parte. Quer dizer, o juiz pode aplicar a multa de ofício. Naturalmente, a parte pode pedir. O dispositivo não está proibindo a parte de pleitear. Só está dizendo que pode ser a requerimento da parte, portanto, e de ofício. Sempre que o Código faz menção a uma providência a ser adotada de ofício, independentemente de solicitação de requerimento da parte, implicitamente está o poder das partes pedirem, pleitear aquela providência. Ok? Então aqui tem a informação de que a multa ela pode ser fixada de ofício ou a requerimento. Daqui em diante, olha, poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou ainda na fase de execução. Quer dizer, a multa, meus amigos, pode ser fixada em qualquer procedimento, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. Continuando a análise do caput. Desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. Aqui talvez a parte mais importante, tá? A multa ela deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Deve ter um critério de razoabilidade, um critério de proporcionalidade entre o que se visa alcançar, o fim, e o meio, que é a multa, para estimular. Você não vai fixar multa de R$1,5 milhão por hora para a obrigação de entregar uma bala Juquinha. Como você também não vai fixar multa de 1 centavo por ano para uma obrigação relevante de entregar medicamentos. Eu exagerei para ter uma desproporcionalidade realmente latente, evidente, chapada. A questão é justamente encontrar, e essa é uma análise casuística, cada caso será um caso, o juiz vai ter que encontrar o ponto ótimo de razoabilidade, de proporcionalidade entre o valor da multa, a valoração da multa e a periodicidade de sua incidência. Perceba que a lei não trata disso. A lei não fala qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo e qual é o valor médio. A lei não trata da periodicidade. É muito comum se ouvir na prática falar em multa diária. É até mais comum realmente de se visualizar em concreto a multa diária. Mas a periodicidade pode ser por minuto, por hora, por dia, por semana, por mês. Aí justamente, cada caso é um caso para fins dessa
definição, ok? Então já tratamos aqui da natureza de medida coercitiva, já vimos o fundamento, que é a autoridade da decisão e um estímulo à autoridade do tribunal e um estímulo à decisão, ao cumprimento da decisão. Já falamos sobre a razoabilidade, proporcionalidade entre o valor fixado, a periodicidade fixada e o fim a ser alcançado. Acho que agora podemos avançar ao que consta aí do parágrafo 2º, que é o destinatário. O destinatário da multa, senhores, é o exequente. Naturalmente, como eu acabei de falar, o fundamento é a autoridade, o desrespeito em caso de descumprimento, a autoridade ao poder político do tribunal. Se poderia cogitar, como realmente no projeto de elaboração do novo CPC se cogitou, lá nos debates no Congresso, de que o destinatário da multa deveria ser o Estado. Na verdade, foi a autoridade do Estado que foi lesionada quando a parte descumpriu. Porque importa que o juiz mandou fazer, eu não vou cumprir. Então, a autoridade política do Estado foi realmente lesada. Mas não foi essa a concepção que prevaleceu. Tradicionalmente, no direito brasileiro, o destinatário da multa é a parte contrária. É o exequente. Aquele que é o credor da obrigação e viu a obrigação descumprida e está suportando aí os ônus o fardo do descumprimento. O valor da multa será devido ao exequente, ele, portanto, é o destinatário. Outra previsão importante é que consta do parágrafo 3º, logo o parágrafo seguinte, que é a afirmação de que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo e permitindo-se o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Quer dizer, enquanto o processo ainda está em curso, é naturalmente possível a reversão da decisão ao qual ensejou a multa. Sendo assim, não faz sentido, sendo a multa um meio para se alcançar um fim, você colocar a carruagem na frente dos bois, deixar realmente que o exequente levante o valor da multa, se ainda pode ter uma decisão que reverta aquela decisão que se visa cumprir. Então, somente após o trânsito em julgado da decisão é que se pode cogitar de multa. Pense numa tutela cognitiva, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, uma tutela antecipada, fixou multa. A parte descumpriu, está incidindo multa. Mas essa multa não é definitiva. É provisória. Por quê? Porque estamos em sede de tutela de urgência. Na sentença não pode o juiz revogar a liminar, e era a liminar que dava ensejo à incidência da multa. O acessório segue o principal. Se caiu a decisão que se visava cumprir, ou seja, não vai ser mais necessário o cumprimento daquela decisão, deve cair por terra também a multa que incidia. Mesma coisa na execução. A execução para entrega de coisa, por exemplo, tem que entregar em 15 dias. Obrigação de fazer, tem que cumprir no prazo que o juiz determinar. A obrigação de não fazer, tem que cumprir no prazo que o juiz determinar. Quer dizer, a obrigação de fazer é o prazo que constar no título ou que o juiz determinar. Estou falando do processo autônomo de execução. E aí, o executado descumpre, está incidindo a multa que o juiz fixou, e nós vimos aqui ainda agora na tela aí com os senhores. Aí você imagina que, ao oferecer embargos à execução, o juiz dá provimento aos embargos, reconhece, sei lá, a nulidade do título. E aí, então, o executado descumpriu, estando com razão, ele não tinha realmente que cumprir. Então, é importante isso. Em que pese se admitir o cumprimento provisório para levantamento daquela, a execução, o cumprimento provisório da multa que está incidindo, você vai depositar em juízo e o credor, em tese, o exequente, que é em tese o credor da multa, não a levanta. É isso que é importante perceber aí nesse parágrafo 3º. O levantamento do valor somente se dá após o trânsito em julgado da decisão, não precisa nem ser apenas sentença, mas da decisão favorável à parte que se visava cumprir. E aí a gente chega no parágrafo 1º do artigo 537, que vai encerrar aqui a nossa análise a respeito da multa. Esse parágrafo 1º, ele versa sobre as hipóteses de modificação ou mesmo de exclusão da multa. Veja,
A multa está incidindo até que se dê, quer dizer, a multa está incidida enquanto perdurar o descumprimento, até o momento em que se efetive o cumprimento da decisão, ou até a superveniência de uma decisão posterior que revogue a anterior. Mas enquanto o descumprimento vigora, incide a multa na periodicidade, no valor que o juiz determinou. Aí veja o que o parágrafo 1º diz. Olha, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. Vamos ficar ainda no parágrafo. O juiz pode, de ofício ou a requerimento. Aqui, ok. Para conceder, para aplicar a multa é de ofício ou a requerimento, para modificar ou para excluir é de ofício ou a requerimento. O que ele pode fazer? Ele pode ou excluir, vamos começar pela exclusão, ou ele pode excluir a multa, não vai incidir mais multa, pela superveniência de um fato novo, vamos supor, nas hipóteses que nós veremos. Ele pode ou excluir ou modificar. Essa modificação pode ser a maior ou a menor, né? Ele pode majorar, como ele pode reduzir. O que? O valor e/ou a periodicidade da multa. Então vai deixar de ser R$1.000, vai passar a ser R$500. Vai deixar de ser R$500, vai passar a ser R$5.000. O valor. Vai deixar de ser diária, vai passar a ser semanal. Vai deixar de ser semanal, vai passar a ser por hora. Vai depender de uma análise do caso concreto, ok? Então é isso que se pode modificar e também se pode excluir. E agora, vai modificar em relação ao quê? Porque se excluiu, excluiu tudo, né? E a modificação? A modificação é em relação ao quê? Senhores, em tese, pela redação do código, olha, vai modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda. Da multa vincenda, a multa que ainda está por vencer. Então, se era uma multa diária e houve descumprimento 3 meses, os 3 meses já se passaram, os 90 dias já se deram atraso. O juiz pode modificar dali para frente. Ele acha que o valor está ficando vultuoso. Multa diária de R$10.000 incidiu por 90 dias. R$900.000 que o executado deve ao exequente. O juiz está achando que está ficando desproporcional. Em tese, ele pode reduzir dali para frente. Ou ele exclui tudo, ou ele vai reduzir, já que ele está achando que está ficando demais, ele vai reduzir a vincenda. Então, hoje, de amanhã em diante, vai passar a ser de uma outra forma. Em tese, a multa já vencida não poderia ser alterada, não poderia ser modificada, que é claro o dispositivo a falar em multa vincenda. Em tese, então, só produz efeito essa modificação após a decisão, sendo vedada a sua retroação. Porque em relação à multa que já incidiu, nós iremos cogitar aí de uma proteção ao direito adquirido, já incidiu. Estava em vigor, se deu o descumprimento, a multa é devida. Ato jurídico perfeito. Ok? Direito adquirido. E quais são as hipóteses que enseja tanto a modificação quanto a exclusão? Se tornar insuficiente ou excessiva, no caso de insuficiente, ele vai majorar, né? Está baixo demais, não está fazendo nem cosquinha no executado, ou excessiva. Está alta demais, também não está fazendo efeito. Vejam que o caput, recordem-se que o caput diz que a multa deve ser suficiente e compatível. A grande questão é encontrar esse ponto ótimo, justamente, em que vai doer no bolso e o executado vai levar a sério. Porque assim, se você coloca uma multa de R$10 para uma empresa internacional e produtiva, para o Estado, com sua capacidade arrecadatória, não vai incomodar em nada a multa. De outra parte, porque ela é diminuta, se você coloca para um professor, coitadinho do professor, coitadinho de mim, professor, uma multa de R$1 milhão, uma multa de R$1.000, multa de R$10.000 por dia, vai chegar um momento que eu vou fazer, não vou ter dinheiro para pagar mesmo, então ela perde o sentido. A multa ela é tanto mais efetiva quanto se consiga encontrar o ponto ótimo ali de proporção no valor e na periodicidade. Então, se houver aí um desvirtuamento dessa proporção, o juiz pode modificar. Ou pode modificar também
quando o executado, o obrigado, demonstra ou o cumprimento parcial, pense numa multa única, fixada em R$1 milhão em caso de descumprimento. O executado fala assim, mas peraí, eu realmente não cumpri num todo, então em tese eu descumpri. Mas 90% da obra eu cumpri, não faz sentido você aplicar a multa toda. Então o juiz vai poder reduzir, né? Quando o obrigado demonstra o cumprimento parcial superveniente da obrigação. Ou uma justa causa para o descumprimento. Olha, eu descumpri. Não estou negando que eu descumpri, mas eu descumpri por fato de terceiro, não foi culpa minha. Para realizar o serviço eu preciso de um material que está atracado no porto. Não era algo previsível. Era algo absolutamente imprevisível. Apareceu uma pandemia no meio aí do prazo para cumprimento da obrigação. Aconteceu o seguinte, greve de caminhoneiro. Então tem fato superveniente que naturalmente vai fazer uma meia-culpa aí do devedor em caso de descumprimento. Ok? Bom, eu falei com os senhores muito pontuadamente que a modificação só pode se dar em relação à multa vincenda. Né? Foi muito claro quanto a isso, bati bastante, quis ver aqui as hipóteses para fechar esse ponto, mas é o seguinte, eu falei várias vezes com o senhor assim, em tese somente em relação à multa vincenda, mas a jurisprudência do STJ, não posso negar para os senhores, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a modificação pode ser inclusive retroativa. Então aquele vincenda ali, ele vem sendo interpretado de um jeito, vincenda não é vincenda. Vincenda inclusive as vencidas. É esse o entendimento, a jurisprudência atual do STJ. Essencialmente, eles utilizam como fundamento, um dos fundamentos, né? Eu já apresentei para os senhores, deve ter uma razoabilidade, o ponto ótimo de proporcionalidade. Então, o grande critério do STJ é a razoabilidade, é a proporcionalidade. No caso, a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da multa que incidiu e do fim que se visava alcançar. E também o artigo 884 do Código Civil, do enriquecimento sem causa. Haveria, para o STJ, das multas vultuosas desproporcionais, um enriquecimento sem causa por parte do exequente, que é o destinatário da multa. Tá certo? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre a multa. A partir do próximo vídeo, salvo engano meu, nós vamos começar o estudo do procedimento executivo para a satisfação das obrigações de pagar quantia, tá certo? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.